Capítulo 9, boa noite, irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Capítulo 9, a partir do verso 1, todo o capítulo é dedicado a uma história muito interessante, que é a história da libertação, da restauração de Mefibosete. Mas eu quero ler alguns 3 versículos, para os irmãos se acentuarem aí. A partir do verso 9 diz: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade ou bondade, por causa da minha aliança com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para se apresentar a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou eu, teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, e ele mora em Lodebar. Glória a Deus. Essa é uma história, um dos textos da Bíblia, que tem muito a ver com linguagens figuradas da Bíblia. O nosso tema nessa noite é a graça libertadora. Diga comigo: a graça libertadora. Nem precisa dizer que é a graça de Deus, né? Que a única que liberta é a graça de Deus. O nosso tema da campanha hoje é a libertação. E libertação é uma área muito ampla na Bíblia, né? Por isso a gente vê grandes livros tratando desse assunto, a gente vê conferências de vários dias de libertação. Esses processos são amplos. A restauração que a graça de Deus nos oferece, ela é completa. Ela é ampla. Mefibosete nasceu príncipe, portanto destinado ao trono, ou a viver entre os que reinam, e depois reinar. Mefibosete nasceu debaixo do cuidado do rei. Seu pai era sucessor direto de Saul, portanto, seria protegido, viveria uma vida abundante por toda a sua vida. Da mesma forma, nós nascemos em Adão e Eva no paraíso, no lugar onde nós tínhamos a proteção de Deus. Porque em Adão todos nasceram, em Adão todos foram criados. Então Adão e Eva é um paralelo desse lugar perfeito para nascer, debaixo do governo de Deus, debaixo da bênção de Deus, debaixo da autoridade de um rei chamado Deus. Mefibosete nasce debaixo da autoridade também de um homem escolhido por Deus, representante direto e absoluto de Deus, Saul, cheio do Espírito Santo desde o dia que foi ungido. Teve os seus percalços, mas Mefibosete nasce no palácio. É a mesma coisa de ter nascido no jardim do Éden, não faltava nada. Nada, absolutamente nada. E em certa ocasião, Mefibosete, ele sempre estava coberto por alguém. Ele tinha uma ama pessoal, particular. Além de ter sua mãe, sua avó, suas tias, ele era alguém que estava profundamente protegido. Como em Mefibosete, nós tínhamos, noutra figura, a proteção e a casa do pai, como o filho pródigo tinha. Filho pródigo é outro ser humano, que a história mostra que ele nasceu num berço
debaixo de um governo, de um pai, de uma família, que representa Deus também. A parábola do filho pródigo representa, o pai do filho pródigo representa Deus. A casa representa essa segurança de Deus. É até uma figura parecida com a igreja. Queridos, e da mesma forma, nós renascemos em Cristo e temos o direito da proteção, o direito da libertação, o direito da restauração. Porque Deus colocou uma ama sobre nós também. Sabe qual é o nome dela? A graça de Deus. A graça de Deus. O Espírito Santo sempre vai determinar, porque hoje ele representa Cristo, o Pai, o governo dos céus. Mas o Espírito Santo sempre vai se mover, observando o que a graça que Deus deu tem para cada ser, para cada pessoa. Então, essa linguagem figurada, essas figuras, representam muito para nós hoje. Da mesma forma que o filho pródigo, da mesma forma que Adão e Eva, da mesma forma que Mefibosete se perdeu, todos nós nos perdemos com o pecado de Adão e Eva. E todos nós viramos escravos, e todos nós precisávamos de quê? De libertação. Porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E a gente sabe que morte é no sentido de escravidão, de eternidade, de vazio, de vida sem Deus. Mas graças a Deus, que o Pai aceitou a oração do Filho. O Pai aceitou o sacrifício do Filho. E o Filho, pelo Espírito Santo, derrama a graça na terra. E hoje nós podemos ser o quê? Príncipes, filhos de Deus, libertos. E nós temos direito de desfrutar a bênção de Deus. Nós temos direito de desfrutar a vida. Nós temos direito em Cristo de sermos libertos. Libertos. Irmãos, e a libertação, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Quando alguém é liberto, é tocado por Deus, pelo Espírito, pela graça, a vida financeira dele fica liberta. A saúde dele pode ser liberta. A história dessa pessoa pode ser reconstruída e ser liberta. O passado, Deus visita com libertação, com cura e restauração. As maldições são quebradas. Quem é que Davi representa nesse capítulo? Davi é uma figura do Cristo que pela graça é libertador, que oferece nova oportunidade, que nos tira lá do Lodebar. Os irmãos sabem que Lodebar é um nome que significa lugar árduo, sem vida, seco, sem futuro, sem sonho, sem destino. Lugarzinho desse tamanhozinho. Que Mefibosete ficou preso por muitos anos. Quando ele caiu com 5 anos de idade. Ficou aleijado de ambos os pés. Fugiu, cheio de medo, de pavor. Da mesma forma, é o ser humano sem Deus, sem revelação da palavra, sem ter o Cristo vivo, que aqui é representado por Davi, que nos convida para sair de Lodebar, do deserto, da incerteza, do medo, desse caminho torto que não consegue aprumar, que não consegue fazer a vontade de Deus, porque espiritualmente nós éramos aleijados. Mas muitos de nós vêm para Cristo, aceita o convite, algum agente traz a gente para a igreja. E se a gente não tomar cuidado, o que é que acontece? A gente continua aqui, às vezes com a mentalidade, ou com comportamentos, ou dando crédito a coisas que Deus já nos libertou. Que é direito nosso desfrutar, mas o inimigo, ou a ignorância, ou religiosidade, rouba isso da gente. Então, querido, da mesma forma que Adão caiu, que o filho pródigo caiu, que Mefibosete caiu e ficou aleijado de ambos os pés. E aquela queda produziu o quê? Medo, pobreza, miséria, adoecimento emocional, incerteza, ausência de sonho. E ele ficou preso em uma região. Um lugar que o nome é terrível, deserto, lugar improvável. Da mesma forma, éramos nós aí no mundo. O mundo espiritualmente é um deserto, é um Lodebar. Mas nós, pela graça de Deus, alguém na posição de autoridade,
Alguém que reconquistou o lugar do ser humano na terra, que Adão entregou para o diabo, Jesus tomou na base da guerra, do sacrifício, da cruz, e reconquistou a posição de Deus na terra. Davi é esse representante parecido com Jesus, que reconquista o governo de Deus sobre Israel, se posiciona em Jerusalém, assim como Jesus está na Jerusalém dos céus, hoje, e que intercede pela igreja, e nenhum mal pode prevalecer contra nós. Não pode. De repente, a voz da vibrada, existe alguém. Eu fico maravilhado, porque ele não disse assim, não citou nenhum nome. Ele não fez aquela seguinte colocação: tem alguém aí, da descendência de Saul, inteligente, que possa assumir algum cargo, que possa exercer alguma função no governo, ou possa exercer alguma função no ministério? Não. Ele simplesmente, porque a graça não nos alcança porque nós temos mérito ou algo a dar. Porque nós não temos. O mesmo convite de Davi é o convite da graça de Deus. Tem alguém nesse mundão aí? Irmão, Deus encontrou um chamado Chiquinho, lá numa família do Maranhão, né? Encontrou. Porque a graça diz assim, tem alguém que, como Mefibosete era caído, aleijado, não conseguia fazer a vontade de Deus. Espiritualmente, a gente não tem equilíbrio espiritual, pernas espirituais para fazer a vontade de Deus, fazer tudo certo. É atendendo à voz da graça e chegando diante de Deus sem nenhum mérito, rebentado. Alguns vêm de maldição, outros vêm com doenças hereditárias, visitação hereditária de ação maligna. Nesta noite, isso é uma revelação para nós. O Cristo que te salvou disse a mesma coisa. Tem alguém, disse através da pregação, disse através do louvor, usou alguém numa evangelização e trouxe você. E nós éramos como Mefibosete, não tinha mérito. Nós não viemos para o reino para fazer alguma coisa, porque somos capazes. Foi a graça que nos aceitou, foi o perdão de Deus. Irmãos, e a hora que Mefibosete é apresentado a Davi, você vai discorrer no texto, o Ziba dá um relatório terrível, negativo do homem. Ele disse, olha rei, existe um chamado Mefibosete, mora lá em Lodebar, o cara está arrebentado, o cara está destruído, é miserável, vive fugindo, com medo, tal, ele é aleijado, inadequado, não vai adiantar nada no palácio, não tem nenhuma função, não tem curso superior, blá, blá, blá. Davi não entra, nem responde no mérito da colocação dele. Davi diz assim, vão lá e busquem ele. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele pode ver em você uma tragédia, um monte de erro. Quando você se apresenta diante do Davi chamado Jesus Cristo, que está na posição que Deus, que conquistou pela obra da cruz, que Deus o colocou do seu lado, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós, que Ele traz a graça e o braço do Pai sobre nós. Quando o Espírito Santo traz alguém, Deus não fica perguntando, discutindo a trindade ou com os anjos, será se ele vai prestar? Será se vai dar certo? Vamos ver se ele tem alguma coisa para oferecer. Deus não faz isso. Deus é semelhante ao pai do filho pródigo. Abre os braços e recebe a gente todo sujo, recebe a gente com maldição, mas jamais deixará que a gente fique daquele tipo. Jamais, jamais. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, vendo um testemunho dele, eu entrei numa igreja bêbado, mas bêbado. Levantei a mão para aceitar Jesus, fui completamente liberto. Parece que eu nunca tomei um gole de cachaça. Porque o nosso Cristo diz, mais alguém, o meu sangue é suficiente.
a minha graça é suficiente, o meu espírito de regeneração é poderoso, de transformação e de redenção. Então, irmãos, não importa qual a área que você perceber alguma coisa que não está segundo a vontade de Deus, ouça a voz do Espírito dizendo: eu quero transformar, eu quero libertar, eu quero tocar, eu tenho o poder. Jesus tem o direito legal de nos transformar e tem o poder para fazer isso e libertar a nossa vida completamente. A gente só tem que fazer o que Mefibosete fez, se apresentar diante dele. Ore, congregue, lê Bíblia e deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Mefibosete não tinha nenhum mérito. Ele achou que o rei estava levando ele para matar. Porque o pecado nos faz ver a graça de Deus equivocadamente, irmão. A religião nos faz ver Deus de forma que a Bíblia não ensina. Dependendo da igreja que você aceitou Jesus, a religião aí, ó, sua visão sobre Deus é bem complicada. Eu mesmo morria de medo de Deus. Eu tinha um pavor de errar 1 milímetro e ninguém consegue acertar, então a gente vivia com medo. E quando ele se apresenta, Davi disse: olha, a partir de hoje você vai ser restituído. Porque você aceitou o convite, porque você está aqui, eu estou na posição de autoridade, eu represento Deus, eu te digo, a partir de agora você será filho dessa casa. Davi o fez filho, membro da sua família. Quando eu cheguei na igreja, eu pensei: meu Deus, tem tanta gente boa aqui, o que é que Deus quer comigo? Porque, irmão, eu era aquela foto perfeita do fracasso, em todos os sentidos. Falei: o que que Deus quer comigo? Feio, magro, cabeludo, sem pai, tímido, pobre, miserável, macumbado. O que Deus quer com um cidadão que pesava 58 quilos, cabeludo, magro? Se fizer uma foto minha grande, de uns anos para trás, aí colocar e eu ver ela, eu assusto. Eu assusto, imagina os outros. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Né? A Meirinha só casou comigo porque ela teve visão do futuro. E eu casei com ela porque eu tive visão do presente e do futuro. Irmãos, a graça de Deus não só resolve os seus problemas a nível desse mundo, porque tudo mudou na vida de Mefibosete, mas nos dá a maior bênção, que é a bênção da filiação, de ser filho, perspectiva para cá e eternamente. A nossa libertação pode até ser um processo aqui, mas a nossa filiação é automático. É automático. E ainda que o inimigo tente nos dizer: você não merece, você não vai ficar aqui, você não vai desenvolver, o céu diz: vai crescer, eu vou usar, vai ser bênção, vai prosperar, vai usar tudo que ela é e tem para a minha glória, eu vou abençoar, eu vou abençoar. Ei, irmão, Deus é tremendo. Eu tinha 6 meses de crente, comecei a pregar. Eu fiquei tão nervoso que eu memorizei o versículo, sem querer. Acho que o meu cérebro assim deu um boom, assim, eu memorizei o versículo. Porque tem umas coisas que acontecem assim, né? Não foi o Espírito Santo, mas foi um negócio assim, tremendo. Então, queridos, Mefibosete foi amado incondicionalmente. Ele foi amado porque havia uma aliança entre o Davi e o Jonatas. Deixa eu te falar,
Deus nos ama, não é porque a gente oferece alguma coisa que gere alguma condição de ser amado. Deus nos ama incondicionalmente. E nos aceita porque Ele tem uma aliança com o Filho dele chamado Jesus. Sabe o que atraiu a bênção e a libertação de Mefibosete? A aliança de Davi com seu pai. Sabe por que fomos alcançados e incluídos na aliança? Porque Cristo honrou a aliança dele com o Pai e morreu na cruz, não negou. Não negou. Assim como Adão falhou na primeira aliança e nos ofereceu a maldição para o inimigo, o nosso segundo Adão, Jesus Cristo, não titubeou, não falhou, e hoje os direitos da igreja foi comprado de volta, foi devolvido. Nós podemos ser livres, libertos e abençoados. Nós temos esse direito. Nós temos esse direito. E a própria situação de Mefibosete, que é a nossa, a gente diz, Deus. Aí Mefibosete fala assim, rei, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não passo de um cão morto. E Davi não responde. Davi simplesmente diz, comerás pão comigo na minha mesa todos os dias da sua vida, morará em Jerusalém e vai morar na minha casa. Queridos, o seu direito que Jesus conquistou, trata com o seu passado, te abençoa hoje e ainda te dá os céus por eternidade. Nós é que não sabemos o tamanho do direito que nós temos. Eu já falei isso aqui. Já vi isso. Fulano está lá fazendo um movimento e o ser que manifesta lá diz assim, vai lá no terreiro, vai lá no cemitério e pega lá um pedaço de algum defunto. O fulano pega uma enxada e uma pá e vai. Quando ele levanta o enxadão, que ele vá numa cova para tirar a terra, o bicho veio na hora, falou, você está louco? Essa aí não, porque essa aí pertence ao homem lá de cima, era o lugar de uma crente. Irmão, se Deus guarda os restos mortais, a sepultura do crente, por que Deus não vai guardar o crente vivo, não vai abençoar, não vai libertar, não vai quebrar todo o mal? Se os demônios respeitam a cova, os restos mortais, por que não um homem e uma mulher que está adorando, está vivo e glorificando a Deus? Claro que vai, claro que vai. Por isso João diz, maior. Mas como é maior aquele que habita em nós do que tudo que está aí fora? É maior. E João sabia o que estava falando, porque João era íntimo. João deitava no peito e ouvia os batimentos do coração de Jesus. Jesus só sussurrava e João recebia informação. Por isso a ele foi revelado o Apocalipse, as profundezas dos céus, as grandiosidades da eternidade. Então mergulha no Senhor, fica na casa do Davi chamado Jesus, fica na igreja, fica junto com o povo de Deus, porque você vai estar protegido. Aí o livro de 2 Samuel vai, Ziba arma para Mefibosete. Os gibeonitas vêm para requerer os 7 homens, né? Porque Saul tinha quebrado a aliança. E Ziba vai lá e põe Davi contra Mefibosete. Aí Mefibosete dá um jeito, mesmo aleijado, de preparar um animal e vai para a guerra. Isso é lindo. E quando chega lá, Davi não orou com certeza e falou assim, ó, Mefibosete, você vai continuar, tudo que eu te falei você vai ter, só que eu vou pegar os seus bens e dar para os Ziba e para os filhos dele. Ele falou, meu senhor, pode fazer. Porque o que importa para mim é a tua presença. É eu estar contigo, porque tu és para nós como um anjo de Deus. Ah, irmão, isso é maturidade cristã.
É alguém que recebeu a graça, a bênção, e não ficou preso nas coisas. É alguém que cultivou um relacionamento com Deus, cresceu e amadureceu. Para ele, Davi estava acima de qualquer bem-estar, de carro, de tudo, de casa, de fazenda. Ele só queria estar perto do rei. A igreja madura sonha com um dia de estar coladinha na eternidade com o nosso Davi, chamado Jesus Cristo. E o meu horário acabou, se coloque de pé. É porque mandaram eu colocar um negócio aqui, ó. Aí eu tive que ser religiosamente cumpridor do horário. Diz que quem ensina é bom cumprir, né? Então, queridos, o Deus que libertou Mefibosete, que tirou todas aquelas maldições, que o reposicionou, é o Deus que nós servimos. Então ele diz para Davi, não, o que importa é o Senhor, não é as coisas. E no dia que os Gebionitas exigem os 7 descendentes de Saul, a Bíblia diz que Davi tirou fora Mefibosete. Deixa eu te falar, o juízo, a destruição, não vai te levar para uma eternidade sem Deus. Porque assim como Davi livrou Mefibosete de uma eternidade longe de Deus, de morte, Cristo com certeza fará isso por nós. Irmãos, e uma coisa, o inimigo levanta contra crente. Mefibosete estava lá, ninguém lembrava dele. Se tornou crente, veio para a cidade do avivamento, veio aonde havia a voz profética, aonde é o relógio de Deus. O diabo usou Ziba para perturbar. Mas é normal, porque nós estamos perto de quem? Do nosso Jesus. O diabo fica com raiva, ele quer tirar você. E como ele não pode te arrancar de Deus, o que é que ele faz? Ele tenta tirar algumas coisas da gente para perturbar, para ver se a gente peca, para ver se a gente murmura. Então o padrão, sabe qual é? O de Jó. Com ou sem, rasga as minhas vestes e adoro a Deus. Adoro a Deus. Como diz a canção, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Vou adorar, vou glorificar e esperar, porque ele sempre restitui, ele sempre liberta, ele sempre faz. E volta a dizer, os Gebionitas não puderam tocar em Mefibosete, porque Davi o defendeu. O inimigo não nos tirará a eternidade, porque o nosso Cristo está de olhos abertos para nos proteger. Quando um crente apaga aqui, os anjos estão prontinhos para levar. Então você vai sair nesta noite do seu lugar para receber a unção. Depois nós vamos fazer um clamor, e você vai vir dizendo para Deus, eu sou livre, eu estou em Jesus que é o meu Davi, eu estou debaixo da autoridade dos céus, ainda que eu não mereça, tem graça de Deus para a minha vida. Venha orando, saia do seu lugar, venha ser ungido, em seguida nós vamos orar.